Fala galera, esta é a aula 2 sobre vírus. Eu sou o professor Luiz Primo Andrade e você está dentro da disciplina de Biologia. Como na aula passada, nós estamos continuando no eixo temático Diversidade da Vida, expectativa de aprendizagem, reconhecer estruturas e ciclo de vida de vírus. Então, dentro do ciclo, você viu na aula passada que nós temos dois, lisogênico e ciclo lítico. E nesta aula você vai aprender a diferenciar esses dois ciclos e um modelo didático ficou bem legal para vocês. Vamos acompanhar? Isso aqui é o quê? Que você já aprendeu comigo na aula passada? Que estrutura que é essa? Um capsídeo. No caso do nosso vírus aqui, ele tem como material genético o DNA. Poderia ser o RNA? Tranquilo. E aqui a gente tem o exemplo de uma célula que vai ser infectada. Pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser animal, pode ser vegetal, entre outros seres vivos. Então, a primeira coisa que o vírus faz é se acoplar a essa célula. Após se acoplar à célula, olha o que vai acontecer com o material genético. Ele vai infiltrar na célula, tentar localizar o material genético da célula, que eu vou chamar de hospedeira. Aquela estrutura fica de fora, então o que entra é o material genético. Entrou o material genético, nessa primeira fase, ele vai se acoplar, até porque o material genético é universal, ele se acopla ao material genético da célula hospedeira e vai pedir para que ela se reproduza. Então, ele vai matar a célula? Não, ele vai fazer a reprodução dessa célula num ciclo chamado de ciclo lisogênico. Segundo ciclo, eu vou chamar ele aqui de ciclo lítico. Se acoplou também ao material genético da célula. Agora, em vez de fazer as cópias das células, aqui eu estou fazendo a cópia da própria célula. Eu vou fazer, na verdade, o quê? A cópia no segundo ciclo, que eu chamei de segunda fase, mas segundo ciclo, ele vai fazer a cópia dele mesmo. Então, ele vai fazer a cópia várias vezes do vírus. E esse ciclo vai ficar conhecido como ciclo lítico. Vai fazer tanta cópia dele mesmo que vai chegar um momento que a célula entra em lise. Olha aqui o tanto de vírus sendo produzido. O que é entrar em lise? Ela entra em rompimento e, nesse caso, a célula vai morrer. Professor, e esse tanto de vírus? Boa pergunta. Esse tanto de vírus vai começar o ciclo novamente. Lembra da aula anterior? Os exemplos que eu dei de ciclo lítico e lisogênico? Influenza seria um ciclo lítico, enquanto o HIV seria um ciclo lisogênico. Mas todo ciclo lisogênico pode passar a ser um ciclo lítico. Bem explicado? Fácil? Professor, não entendi, hein? Então vamos para esse slide aqui, Ficou bem bacana para os senhores. No caso aqui, colocamos um vírus de DNA. A estrutura dele chama capsídeo e a gente deu um exemplo de um bacteriófago. Por que bacteriófago, professor? Porque ele está infectando uma célula de bactéria. Lembra que poderia ser outros seres vivos. O vírus vai fazer uma adesão na membrana plasmática da célula, depois vai ter uma injeção do DNA viral, né? Ele vai penetrar nessa célula, vai acoplar o DNA da célula com o DNA de quem? Do vírus. Vai ter divisões celulares. Então, nesse caso, não mata a célula. Aquelas setinhas cor-de-rosa vão ser a fase de contaminação, enquanto as setinhas verde claro vão estar demonstrando o ciclo lisogênico. E, numa segunda parte, as células em roxo vão estar mostrando para vocês o ciclo lítico. Dessa maneira, eu estou deixando essa imagem aí para você fazer seu mapa mental e saber quais são os dois ciclos do vírus. Então, galera, como vocês viram aí no vídeo, o vírus tem dois ciclos, lítico e lisogênico. Fácil demais, né? Bora continuar nossa aula? Por fim, trouxe aqui as estruturas de alguns vírus, tá? Para você lembrar que nem sempre todo vírus é igual a um bacteriófago, igual vimos no vídeo anterior. Nós temos o vírus influenza, nós temos o adenovírus, o HIV, o da hepatite B
e o ebola vírus. Cada um tem um formato, cada vírus vai ter uma forma específica. Te espero na aula 3, onde nós vamos relacionar os vírus com séries, filmes, hein? Vai ser bem bacana a aula 3 sobre vírus. Sou o professor Luiz, da Superintendência de Ensino Médio, Secretaria de Educação do Estado de Goiás.